Ele precisava de uma acompanhante para o casamento do irmão. Mas quando a moça simples entrou naquela festa, algo mudou para sempre. Ninguém esperava que aquela noite se tornasse o início de uma história impossível de esquecer. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like para não perder como essa jovem transformou a vida do milionário. A porta de vidro da cafeteria mais exclusiva de Ouro Preto cedeu sob a pressão de uma mão delgada, marcada pelo trabalho e pelas noites sem descanso. Iris Tavares cruzou o umbral como quem atravessa a fronteira de um mundo alheio, sentindo como o ar-condicionado acariciava sua pele úmida pelo calor de janeiro. Seu vestido de algodão, simples e desgastado nas bordas, contrastava brutalmente com os estofados de veludo verde e os lustres coloniais que pendiam do teto, como joias suspensas no tempo. O aroma do café torrado à moda mineira se misturava com notas de pão de queijo recém-saído do forno e bolos de fubá. Iris aspirou profundamente, permitindo que aquele cheiro a transportasse por um instante a manhãs mais simples, quando sua avó ainda podia caminhar até a cozinha e preparar o café da manhã, enquanto cantava músicas de Elis Regina. Agora, essas manhãs existiam apenas nos cantos de sua memória, guardadas como tesouros que o tempo ameaçava oxidar. Seus olhos percorreram o local com uma mistura de fascinação e desconforto. As mesas de mármore, os garçons de uniforme impecável, os clientes que conversavam em voz baixa, enquanto consultavam seus celulares de última geração. Tudo aquilo pertencia a uma realidade paralela, uma dimensão onde as contas não se acumulavam sobre a mesa da cozinha, e as noites não se passavam limpando pisos de escritórios vazios. Então o viu. Na mesa do canto, junto a uma janela que emoldurava a igreja de São Francisco de Assis, como se fosse uma pintura barroca, um homem permanecia absolutamente imóvel. Seu terno cinza escuro, cortado com precisão milimétrica, se ajustava aos seus ombros largos como uma segunda pele. Tinha o cabelo negro salpicado de alguns fios prateados nas têmporas e seus olhos da cor do café sem açúcar estavam fixos nela com uma intensidade que a fez tropeçar mentalmente. Heitor Drummond não era um homem que esperava. Havia construído sua vida inteira sobre o princípio de que o tempo era o único recurso verdadeiramente irrecuperável. E, no entanto, levava 40 minutos sentado naquela mesa, recusando 2 ligações importantes e 3 mensagens urgentes. Tudo porque uma amiga em comum lhe havia assegurado que aquela mulher, essa desconhecida de mãos trabalhadoras e olhar brilhante, era exatamente o que ele precisava. Senhorita Tavares, pronunciou seu nome como quem lê um contrato, com frieza calculada e distância profissional. Sente-se, por favor. Iris avançou entre as mesas, consciente de cada olhar que se posava sobre ela, de cada sobrancelha que se arqueava diante de sua presença discordante. Sentou-se diante dele, deixando sua bolsa remendada sobre a cadeira ao lado, e cruzou as mãos sobre a mesa num gesto que pretendia transmitir segurança, mas que delatava seu nervosismo. Senhor Drummond, respondeu mantendo o tom formal. Sua mensagem foi bastante enigmática. Mencionou uma proposta de trabalho temporário, mas não especificou de que tipo. Heitor a observou durante vários segundos sem falar. Havia algo nela que não se encaixava com suas expectativas. Havia imaginado alguém desesperada, com os ombros caídos e o olhar vencido. Mas aquela mulher, apesar da evidente modéstia de sua roupa, mantinha o queixo erguido e os olhos firmes. Havia fogo ali. Uma chama que as circunstâncias não haviam conseguido apagar. Preciso que finja ser minha namorada. As palavras caíram sobre a mesa como pedras atiradas num lago calmo. Iris piscou 1 vez, 2 vezes, processando a informação. Desculpe? Meu irmão mais novo se casa em 2 semanas, continuou Heitor, como se estivesse explicando uma estratégia empresarial. O evento reunirá toda a minha família, sócios comerciais e vários conhecidos do círculo social. Meu último relacionamento terminou há 3 meses e minha ex-companheira estará presente na celebração. Aparecer sozinho seria inconveniente. Iris sentiu que uma risada incrédula
lutava por escapar de sua garganta. Inconveniente, aquele homem com seu relógio que provavelmente custava mais que tudo o que ela havia ganho no último ano, considerava a solidão um simples inconveniente. Existem agências para esse tipo de coisa, apontou, surpresa com sua própria audácia. Mulheres bonitas que se especializam em acompanhar homens de negócios a eventos. Conheço essas agências e as descartei. Heitor inclinou levemente a cabeça como um cientista observando um espécime interessante. Preciso de alguém que não pertença a esse mundo. Alguém que minha família não possa rastrear em nenhum banco de dados de acompanhantes. Alguém real. A palavra ficou suspensa entre eles, carregada de um significado que nenhum dos dois se atreveu a explorar. E por que eu? Perguntou Iris. Você não me conhece, não sabe nada sobre mim. Sei que você trabalha em 3 empregos diferentes para pagar as dívidas médicas de sua avó. Sei que vendeu seu carro há 6 meses para cobrir uma cirurgia. Sei que dorme 4 horas por noite e que ainda assim encontra tempo para levar flores ao hospital todo domingo. Heitor recitou os dados com a mesma neutralidade com que teria lido um relatório financeiro. Também sei que Carmen, a amiga que nos conectou, confia em você com a vida dela. Iris sentiu que o calor subia às suas bochechas. Não sabia se sentir lisonjeada ou invadida. Provavelmente ambas as coisas. Isso não responde minha pergunta. Deve haver centenas de mulheres que cumprem esses requisitos. Pela primeira vez, algo se moveu atrás da máscara de Heitor. Um lampejo fugaz, uma rachadura minúscula na armadura. Carmen me disse que você tem algo que não se pode comprar nem fingir. Disse que você tem luz. O silêncio se estendeu entre eles como uma maré suave. Iris pensou em sua avó, nas noites intermináveis junto à sua cama, nas contas que continuavam chegando como ondas implacáveis. Pensou no cansaço que havia se instalado em seus ossos como um inquilino permanente, nos sonhos que havia tido que adiar, na vida que passava enquanto ela corria de um trabalho a outro. Quanto? Perguntou finalmente, odiando-se um pouco pela pergunta, mas precisando fazê-la. Heitor mencionou uma quantia. Iris parou de respirar por vários segundos. Aquela quantidade apagaria a dívida mais urgente, lhe permitiria reduzir a 2 empregos, lhe daria espaço para dormir, para viver, para ser algo mais que uma máquina de sobrevivência. Seriam apenas 2 dias, continuou ele, interpretando corretamente seu silêncio. O ensaio do jantar e o dia do casamento. Nada físico além do necessário para manter as aparências. Gestos públicos de afeto, dar as mãos, talvez um beijo no rosto. Tudo ficaria especificado num contrato. Um contrato, repetiu Iris. E desta vez a risada sim escapou, breve e amarga. Você vai me contratar para que eu goste de você. Vou contratá-la para que finja gostar de mim, corrigiu Heitor. É muito diferente. Iris o observou com atenção, buscando algo por trás daquela fachada de controle absoluto. E então o viu, o mais leve tremor em sua mandíbula, a tensão quase imperceptível em seus ombros, a forma como seus dedos tamborilavam contra a mesa num ritmo nervoso. Aquele homem, com todo o seu poder e seu dinheiro, estava assustado. Não dela, não da situação. Estava assustado de algo muito mais profundo, algo que provavelmente nem ele mesmo se atrevia a nomear. Está bem, disse Iris estendendo sua mão sobre a mesa. Mas tenho condições. Heitor arqueou uma sobrancelha, genuinamente surpreso. Condições? Se vou fazer isso, vou fazer bem. Vou precisar saber tudo sobre você, sobre sua família, sobre a história que contaremos. Não pretendo entrar nisso às cegas e me arriscar a que tudo desmorone, porque não sei o nome do seu filme favorito ou como você toma café. Algo mudou na expressão de Heitor. Não foi um sorriso exatamente, mas sim um suavizar das linhas duras de seu rosto. O café eu tomo puro sem açúcar, e não tenho filme favorito, não tenho tempo para cinema. Então essa será a minha primeira tarefa, respondeu Iris, apertando finalmente sua mão. Inventar um para você. O contato durou apenas 3 segundos, mas foi suficiente para que ambos sentissem algo inesperado. Uma corrente elétrica, uma centelha de reconhecimento, como se 2 peças de um quebra-cabeça esquecido houvessem encontrado seu lugar pela primeira vez.
Nenhum dos dois mencionou nada a respeito, mas quando Iris saiu da cafeteria 30 minutos depois, com um contrato preliminar em sua bolsa remendada e um encontro marcado para o dia seguinte, sabia que havia cruzado uma linha invisível. E embora não pudesse sabê-lo naquele momento, essa linha a levaria a territórios que jamais havia imaginado explorar. Lá fora, o sol de janeiro caía sobre Ouro Preto com sua luz dourada, iluminando as pedras centenárias das igrejas barrocas. Iris se deteve um momento, respirando o ar quente, sentindo o peso do dia sobre seus ombros. Acabava de concordar em vender uma mentira em troca de dinheiro, mas enquanto caminhava em direção ao ponto de ônibus, não podia evitar se perguntar se, talvez, em algum lugar entre todas as falsidades que teria que construir, encontraria alguma verdade que lhe pertencesse. As 2 semanas seguintes transcorreram numa névoa de encontros programados e lições improvisadas. Heitor havia reservado uma sala privada num restaurante discreto do centro histórico, onde se reuniam a cada 2 dias, para o que ele chamava, sem traço de ironia, as sessões de preparação. Iris chegava sempre pontual, com um caderno onde anotava cada detalhe que ele compartilhava. A família Drummond era um labirinto de personalidades complexas e expectativas afiadas. Leonor, a matriarca, havia sido professora de piano do Conservatório de Música antes de se casar com Sebastião e se dedicar a administrar a vida social da família com a mesma precisão que antes reservava para as sonatas de Villa-Lobos. Sebastião, o patriarca, havia construído o império tecnológico do zero, começando com uma pequena oficina de conserto de computadores nos anos 80, e transformando-a numa das empresas mais influentes do setor em todo o Brasil. Meu pai não fala muito, explicou Heitor durante seu terceiro encontro, enquanto o entardecer tingia de laranja as paredes coloniais do restaurante. Mas observa tudo. Se detectar uma inconsistência, uma mentira, vai se lembrar para sempre. E sua mãe? Minha mãe vai perguntar. Diretamente, sem rodeios. Vai querer saber da sua família, sua educação, seus planos para o futuro. Ela tem um instinto particular para detectar pessoas que considera inadequadas para seus filhos. Iris anotou a informação, sentindo um nó se formar em seu estômago. E o que ela considera inadequado? Heitor guardou silêncio por um momento, sua expressão tornando-se distante. Tudo o que não se encaixa em sua visão de mundo perfeito. Fortunas antigas, sobrenomes conhecidos, conexões úteis. Minha mãe acredita que o amor é um luxo, que só podem se dar àqueles que já têm garantido tudo o mais. Havia algo em sua voz, uma nota de antiga dor que Iris não havia escutado antes. Ela se inclinou para a frente, deixando o caderno de lado. E você, o que acredita? A pergunta o pegou de surpresa. Heitor piscou como se ninguém lhe tivesse perguntado algo assim há muito tempo. Acredito que o amor é um risco que poucas pessoas podem se permitir, respondeu finalmente. E eu não sou de assumir riscos desnecessários. Você construiu um império do zero. Isso parece bem arriscado. Os negócios são previsíveis. Há variáveis, estatísticas, tendências de mercado. Você pode calcular o risco, minimizá-lo, controlá-lo. As pessoas não funcionam assim. Iris o observou com uma mistura de curiosidade e algo parecido com tristeza. Você nunca amou ninguém? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, íntima demais para o contexto de seu acordo, importante demais para ignorá-la. Heitor desviou o olhar para a janela, onde as primeiras estrelas começavam a aparecer sobre os telhados coloniais. Uma vez, admitiu, e sua voz se tornou mais grave, mais vulnerável. Há muitos anos, quando ainda acreditava que o mundo premiava a honestidade e castigava a traição. Sinto muito. Não sinta. Foi a melhor lição que recebi. Heitor se voltou para olhá-la, seus olhos brilhando sob a luz das velas. Me ensinou que as pessoas só querem você pelo que pode lhes dar, que o amor é uma transação como qualquer outra, só que com uma moeda diferente. Isso não é verdade. Não é? Olhe para nós. Não é exatamente o que estamos fazendo? Uma transação. Eu te dou dinheiro, você me dá a ilusão de que não estou sozinho. As palavras atingiram Iris como um tapa.
Ela deu um passo atrás, sentindo que algo se rompia dentro dela. É assim que você vê? Como uma transação. Heitor fechou os olhos, passando uma mão pelo rosto num gesto de exaustão. Não, não sei. Já não sei o que é real e o que faz parte do acordo, e isso me aterroriza mais do que posso expressar. O silêncio se estendeu entre eles, denso e carregado. Ao longe, a música de uma festa continuava soando, alheia ao drama que se desenvolvia entre as mesas. Vou te dizer o que é real, disse Iris finalmente, aproximando-se dele até que apenas centímetros os separavam. É real que levo semanas sem conseguir te tirar da minha cabeça. É real que quando sua mão toca a minha, sinto algo que não tem nada a ver com dinheiro ou contratos. É real que esta noite, quando tentaram me humilhar, não pensei na farsa nem no papel que devia interpretar. Pensei em te defender, em te proteger, porque você me importa. E isso não estava em nenhum contrato. Heitor a observou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ser esperança ou medo, talvez ambos. Iris, você não precisa dizer nada, o interrompeu ela, dando um passo para trás. Só queria que soubesse que, pelo menos do meu lado, há algo aqui que não posso explicar nem controlar. E se isso te assusta, entendo. A mim também me apavora. Dito isso, ela se voltou e começou a caminhar de volta para a festa, deixando-o sozinho entre as mesas sob o céu estrelado. Não viu a expressão em seu rosto enquanto se afastava. Não viu como ele estendia a mão em sua direção, parando no meio do gesto. Não escutou o suspiro que escapou de seus lábios, carregado de anos de solidão e o peso insuportável de querer algo que havia aprendido a acreditar inalcançável. Mas se tivesse se voltado, teria visto um homem à beira de um precipício contemplando a possibilidade de saltar. A mansão da família Drummond se erguia sobre uma colina nas montanhas de Petrópolis. Suas paredes de pedras centenárias, desafiando as névoas que envolviam a Serra dos Órgãos. Iris a contemplou através da janela do carro, sentindo como sua determinação vacilava a cada metro que se aproximavam. Respire, disse Heitor, sem tirar os olhos da estrada. Consigo ouvir seu coração batendo daqui. Isso não é engraçado. Não pretendia ser, respondeu, e havia algo quase gentil em sua voz. Só quero que saiba que aconteça o que acontecer lá dentro, eu estarei ao seu lado. Iris virou a cabeça para olhá-lo. O sol do entardecer iluminava seu perfil, suavizando as linhas duras de sua mandíbula, revelando a vulnerabilidade que ele tão cuidadosamente escondia. Por que você faz isso? Perguntou de repente. E não me diga que é pelas aparências ou por sua ex. Há algo mais. Heitor levou vários segundos para responder. Suas mãos se tensionaram sobre o volante, os nós dos dedos ficando brancos momentaneamente. Porque estou cansado, admitiu finalmente. Cansado das máscaras, das expectativas, de sempre ser o que os outros precisam que eu seja. Pensei que contratando alguém para fingir eu poderia. Não sei. Controlar ao menos uma variável de todo esse caos. E funcionou. A pergunta carregava um peso que ambos sentiam, mas nenhum se atrevia a nomear. Não como eu esperava, reconheceu Heitor, e algo em sua voz fez o coração de Iris se acelerar por razões completamente diferentes do nervosismo. Nada disso está funcionando como eu esperava. Antes que ela pudesse responder, o carro atravessou os portões de ferro forjado e começou a subir pelo caminho de pedras que conduzia à entrada principal. A mansão era ainda mais imponente de perto. Varandas coloniais, janelas que refletiam o céu incendiado do entardecer, um jardim de hortênsias azuis que descia em terraços pelas encostas. Um mordomo os esperava na porta, sua expressão impassível, como se recebesse convidados milionários todos os dias. Iris alisou o vestido que Heitor havia insistido em comprar. Um design simples, mas elegante, em cor bordô, que, segundo ele, realçava o tom cálido de sua pele. Senhor Heitor, saudou o mordomo com uma inclinação de cabeça. A senhora o espera no salão principal. O interior da mansão era um museu de história familiar. Retratos a óleo de antepassados severos pendiam das paredes, intercalados com fotografias mais modernas que documentavam a evolução da empresa familiar. Iris identificou um Heitor jovem em várias delas.
Primeiro uma criança séria de olhos grandes demais para seu rosto. Depois um adolescente desconfortável em terno de formatura. Finalmente um homem adulto posando junto a seu pai, no que parecia a inauguração de uma nova sede. Ah, já chegaram. A voz provinha do salão contíguo, clara e melodiosa como um sino de cristal. Leonor Drummond apareceu no umbral, sua presença dominando o espaço como uma rainha em sua corte. Usava um vestido de seda verde esmeralda, que contrastava perfeitamente com seu cabelo prateado, preso num coque impecável. Seus olhos, do mesmo tom escuro que os de Heitor, pousaram imediatamente sobre Iris, avaliando-a com uma intensidade que a fez se sentir completamente exposta. "Mãe", saudou Heitor, aproximando-se para beijá-la nas duas bochechas. "Apresento-lhe Iris Tavares." Iris deu um passo à frente, estendendo a mão num gesto que havia ensaiado diante do espelho dezenas de vezes. "É um prazer conhecê-la, Dona Leonor." Leonor não tomou sua mão. Em vez disso, percorreu-a com o olhar de cima a baixo, detendo-se em cada detalhe. O vestido novo que não conseguia ocultar totalmente as mãos trabalhadoras, os sapatos de salto emprestados que Iris manejava com dificuldade, o pequeno pingente de prata que havia pertencido à sua avó e que ela se negava a tirar. "Iris", repetiu Leonor, saboreando o nome como se fosse um vinho cuja qualidade ainda não havia determinado. "Um nome pouco comum. Minha avó me deu. Dizia que nasci durante uma tempestade e que um arco-íris apareceu no céu no momento exato do meu nascimento." Foi uma resposta espontânea, não ensaiada, e Iris se arrependeu imediatamente de tê-la pronunciado. Mas algo mudou na expressão de Leonor. Um lampejo de curiosidade, talvez até de aprovação. "Sua avó parece uma mulher interessante. É, a mulher mais extraordinária que conheci." O momento foi interrompido pela chegada de Sebastião, que apareceu do escritório com um copo de uísque na mão e expressão de quem preferiria estar em qualquer outro lugar. Era um homem imponente, apesar da idade, com o cabelo completamente branco e olhos de um azul gélido que pareciam capazes de ler a alma de qualquer um. "Então você é a famosa namorada misteriosa", disse, sem se incomodar em cumprimentar formalmente. "Heitor tem sido muito reservado sobre você." "Pai", interveio Heitor com um tom de advertência, "só estou sendo direto, filho. É uma qualidade que você costumava apreciar." O jantar foi um campo minado conversacional. Leonor fazia perguntas aparentemente inocentes, que escondiam armadilhas mortais, sobre a família de Iris, sua educação, suas aspirações. Sebastião observava em silêncio, bebendo seu vinho tinto com expressão impenetrável. E Heitor, sentado junto a ela, mantinha uma mão sobre a sua debaixo da mesa, uma âncora silenciosa no meio da tempestade. Mas foi Davi quem mudou a dinâmica da noite. O irmão mais novo de Heitor chegou atrasado, desculpando-se efusivamente enquanto se deixava cair na cadeira junto à sua mãe. Era completamente diferente de Heitor, mais baixo, mais suave em seus traços, com um sorriso fácil que iluminava todo o seu rosto. "Iris", exclamou como se a conhecesse de toda a vida, "Heitor me falou tanto de você que sinto que já somos amigos." A afirmação era claramente exagerada, mas havia tanta calidez genuína em sua voz que Iris não pôde evitar sorrir. "Ele também me falou muito de você. Diz que você é a melhor pessoa que conhece." Davi se voltou para seu irmão com expressão de espanto. "Heitor disse isso?" "Meu irmão Heitor, o que uma vez me descreveu como um idealista incorregível sem contato com a realidade." "Ambas as coisas podem ser verdadeiras simultaneamente", respondeu Heitor, mas havia afeto em sua voz, um calor que Iris não lhe havia escutado antes. À medida que avançava a noite, a tensão inicial começou a se dissipar. Davi contou histórias de sua infância, das travessuras que fazia enquanto Heitor estudava trancado em seu quarto, das vezes que seu irmão mais velho o havia defendido dos valentões da escola. Leonor, talvez amolecida pelo vinho ou pela presença de seu filho favorito, compartilhou anedotas de quando tocava piano em salas de concerto de todo o país. E Iris, quase sem perceber, deixou de atuar. Começou a rir genuinamente, a compartilhar suas próprias histórias, a se sentir parte de algo que não havia experimentado desde que sua avó adoeceu. Uma família,
Disfuncional, complicada, cheia de expectativas e segredos, mas uma família, ao fim. Foi então que sentiu a mão de Heitor apertando a sua debaixo da mesa, não como parte da atuação, mas como algo real, algo que buscava conexão além do contrato que os unia. E quando seus olhos se encontraram sobre as velas que iluminavam a mesa, Iris soube que algo havia mudado. Não podia nomeá-lo ainda, não se atrevia a fazê-lo, mas estava ali, crescendo no espaço entre eles como uma semente plantada sem querer que começava a buscar a luz. O caminho de volta para Ouro Preto transcorreu num silêncio diferente do da ida. Não era o silêncio tenso da antecipação, mas algo mais suave, mais contemplativo. As luzes dos povoados adormecidos passavam junto às janelas como constelações terrestres, e o único som era o ronronar do motor e a respiração acompasada de ambos. "Você se saiu bem", disse Heitor, finalmente quebrando o silêncio. "Melhor do que eu esperava." "Deixei de tentar me sair bem em algum momento", admitiu Iris. "Simplesmente, fui eu." Heitor virou brevemente a cabeça para olhá-la, sua expressão indecifrável na penumbra do carro. "Eu sei. Por isso funcionou." Chegaram ao apartamento de Iris passada a meia-noite. Era um prédio antigo no bairro operário da cidade, com fachada descascada e elevador que levava meses sem funcionar. Heitor parou o carro em frente à entrada, deixando o motor ligado. "Obrigada por esta noite", disse ela, com a mão na maçaneta da porta. "Sei que não foi fácil para você também." "Iris." Algo em sua voz a fez parar. Ela se voltou para olhá-lo, encontrando seus olhos na escuridão. Havia algo ali, algo que lutava para sair, mas que ele continha com toda a sua força de vontade. "Sim?" Os segundos se esticaram como caramelo quente. Heitor abriu a boca, fechou-a, desviou o olhar para o para-brisa. "Nada. Descanse. O próximo fim de semana será mais intenso." Iris assentiu, ignorando a pontada de decepção que sentiu no peito. Abriu a porta, colocou um pé na calçada e então se deteve. "Heitor", disse sem se virar, "para o que valer. Acho que você é muito mais do que deixa ver, e acho que o mundo seria melhor se você se permitisse mostrá-lo." Não esperou sua resposta. Fechou a porta e caminhou em direção ao portal de seu prédio, sentindo seu olhar cravado em suas costas, até que desapareceu no interior. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa para ambos. Iris tentava se concentrar em seus trabalhos, mas sua mente vagava constantemente até Heitor. Lembrava da forma como seus dedos se entrelaçavam debaixo da mesa, do calor de sua mão contra a sua, da vulnerabilidade fugaz em seus olhos quando falava de seu passado. Descobria-se sorrindo sem motivo enquanto limpava pratos no restaurante, ou perdendo o fio de uma conversa porque um homem de terno escuro passava pela rua. "Isso não pode estar me acontecendo", repetia para si mesma cada noite, olhando o teto de seu pequeno quarto. "É um acordo de negócios, nada mais." Mas as palavras soavam vazias até em sua própria mente. Heitor, por sua vez, mergulhou no trabalho com uma intensidade quase desesperada. Convocava reuniões desnecessárias, revisava relatórios que já havia aprovado, prolongava as jornadas até altas horas da madrugada. Tudo para não pensar nela, mas ela estava em todos os lugares, no café que lhe serviam cada manhã, porque agora o tomava pensando em como ela lhe havia dito que café puro era triste sem algo doce para acompanhá-lo. Nas ruas de Ouro Preto que atravessava rumo a reuniões, porque cada praça, cada esquina, lhe lembrava algum momento compartilhado durante seus ensaios. No silêncio de seu apartamento de luxo, onde a solidão nunca lhe havia pesado tanto como agora. Uma noite, incapaz de dormir, Heitor se viu dirigindo sem rumo pela cidade. Não foi consciente de seu destino até que estacionou em frente ao prédio de Iris, as janelas escuras, exceto por uma luz tênue no terceiro andar. Permaneceu ali durante 20 minutos, com as mãos apertadas sobre o volante, lutando contra o impulso de subir. "O que você diria?" perguntou-se. "Que não consegue parar de pensar nela? Que a forma como ela ri deslocou todos os seus outros pensamentos? Que pela primeira vez em anos sente algo que não pode controlar nem categorizar?
Ligou o carro e se afastou antes que a tentação vencesse. Mas o destino, ou talvez algo mais profundo, tinha outros planos. 2 dias antes do casamento, Iris recebeu uma ligação que congelou seu sangue. Sua avó havia sofrido uma crise respiratória e estava no hospital. Correu para lá sem pensar, esquecendo seu celular, esquecendo tudo, exceto o terror que lhe apertava o peito. Chegou ao hospital ofegante, com o rosto banhado em lágrimas, e encontrou Celeste conectada a máquinas que apitavam e zumbiam num coro mecânico. A anciã estava consciente, mas fraca, sua mão trêmula buscando a de sua neta. "Minha menina", sussurrou com um sorriso que enrugava seu rosto como papel de seda. "Não chore, ainda não é minha hora." Iris desabou junto à sua cama, segurando aquela mão frágil como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada ao mundo. "Vó, me desculpe, eu devia estar aqui. Devia ter." "Você devia ter vivido", a interrompeu Celeste com uma firmeza surpreendente em sua voz. "Isso é o que devia ter feito. E é o que está fazendo." "Como pode dizer isso?" "Estive mentindo, vó. Fingindo ser alguém que não sou para ganhar dinheiro." Celeste a observou com aqueles olhos que haviam visto guerras e pazes, amores e perdas, toda uma vida condensada no brilho úmido de suas pupilas. "Tem certeza de que está mentindo?" perguntou. "Ou está descobrindo partes de si que não sabia que existiam?" Antes que Iris pudesse responder, a porta do quarto se abriu. E ali, no umbral, com o terno amarrotado e o cabelo desarrumado como se tivesse corrido, estava Heitor. "Sua vizinha me ligou", explicou sua voz rouca. "Encontrou seu celular no portal e viu minhas mensagens. Vim o mais rápido que pude." Iris se levantou, confusa, sobrecarregada, sem saber o que dizer. "Você não precisava." "Sim, precisava", a interrompeu Heitor, aproximando-se até ficar a apenas um passo dela. "Precisava estar aqui. Precisava me certificar de que você estava bem." Celeste observou a troca com um sorriso que conhecia segredos que nenhum dos dois se atrevia a pronunciar. "Então você é o famoso Heitor", disse, sua voz fraca, mas cheia de malícia. "Minha neta acha que você está contratando-a para fingir, mas eu vejo algo diferente em seus olhos, rapaz. Vejo alguém que esqueceu como se sente o amor verdadeiro e que está terrivelmente assustado de se lembrar." O silêncio que seguiu foi absoluto. Heitor olhou para a anciã, depois para Iris, e pela primeira vez desde que se conheciam, sua máscara se partiu por completo. "Dona Celeste", disse com voz que tremia ligeiramente, "acho que a senhora vê demais." "É o privilégio dos velhos", respondeu ela. "Não nos sobra tempo para mentiras." Naquela noite, Heitor ficou no hospital, não porque o contrato exigisse, não porque as aparências o exigissem, mas porque não conseguia imaginar estar em outro lugar. Sentou-se junto a Iris nas cadeiras desconfortáveis da sala de espera, compartilhando um silêncio que já não precisava de palavras para se preencher. Quando ela finalmente adormeceu com a cabeça apoiada em seu ombro, Heitor permitiu que algo se rompesse dentro dele. Algo que havia mantido contido por anos, décadas talvez, e enquanto acariciava suavemente seu cabelo, perguntou-se se ainda estava a tempo de mudar o final desta história, ou se já era tarde demais para ambos. O amanhecer encontrou Iris desperta junto à janela do quarto do hospital, observando como o céu de ouro preto se tingia de tons rosados e dourados. Heitor havia ido embora 1 hora antes, depois de se assegurar de que Celeste estava estável e de que Iris tinha tudo o que precisava. Antes de partir, havia deixado um envelope em sua mão. "Para os gastos do hospital", havia dito, antecipando-se a seu protesto. "Não faz parte do acordo. É pessoal." Agora, com o envelope ainda fechado em seu colo, Iris enfrentava uma decisão que a atormentava mais que qualquer dívida pendente. O casamento era em 2 dias. Podia se retirar agora, usar a crise de sua avó como desculpa perfeitamente válida, devolver o dinheiro restante e terminar com toda essa farsa antes que alguém saísse ferido. Era o sensato, o prudente, o correto. Mas quando fechava os olhos, não via cifras nem contratos. Via a forma como Heitor a havia olhado na noite anterior, com uma vulnerabilidade que contradizia tudo o que ele pretendia ser.
Via suas mãos segurando as suas na sala de espera, seus dedos entrelaçados sem necessidade de testemunhas para impressionar. Você tem que ir. A voz de Celeste a tirou de seus pensamentos. Sua avó estava desperta, observando-a com aquele olhar que parecia capaz de ler a alma. Vó, não posso te deixar sozinha. Não estarei sozinha. As enfermeiras me adoram e Carmen prometeu me visitar todo dia. Celeste estendeu sua mão em direção a ela. Vem aqui, minha menina. Iris se sentou na borda da cama, tomando a mão de sua avó entre as suas. Me escute bem, porque não tenho forças para repetir, continuou Celeste. Vivi 83 anos. Amei e perdi. Tive medo e fui corajosa. E se há algo que aprendi é que os momentos que definem nossa vida raramente vêm anunciados. Aparecem disfarçados de casualidades, de acordos estranhos, de encontros inesperados. Mas tudo isso começou como uma mentira. Tudo começa de alguma forma. Celeste sorriu. Seu avô e eu nos conhecemos porque ele roubou uma goiaba da barraca do meu pai e eu o persegui por meio bairro para recuperá-la. Não foi exatamente um começo romântico, mas foi nosso começo, e isso é o único que importa. Iris sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos. E se eu estiver errada? E se tudo isso terminar mal? Então termina mal, e você sobrevive, e aprende, e segue em frente. Celeste apertou sua mão com força surpreendente. Mas se você não for, se fugir agora porque tem medo, vai passar o resto da vida se perguntando o que teria acontecido. E te digo por experiência, o arrependimento pesa muito mais que o fracasso. O dia do casamento amanheceu com um céu impecavelmente azul sobre os vinhedos da Serra Gaúcha. Iris chegou num carro que Heitor havia enviado para buscá-la, seu coração batendo tão forte que temia que o motorista pudesse ouvi-lo. A propriedade vinícola era exatamente como ela havia imaginado, e completamente diferente ao mesmo tempo. Uma casa colonial do século XIX, restaurada com gosto requintado, rodeada de hectares de parreiras que se estendiam até onde a vista alcançava. As montanhas da serra se recortavam contra o horizonte, seus picos ainda com neve brilhando sob o sol da manhã. Heitor a esperava na entrada, e quando seus olhos se encontraram, algo passou entre eles que não precisava de palavras. Ele estava impecável com seu terno cinza escuro e gravata azul marinho, mas havia uma tensão em seus ombros, uma rigidez em sua postura que delatava seu nervosismo. Você veio, disse como se tivesse duvidado até o último momento. Eu disse que viria. Eu sei, mas depois do que aconteceu com sua avó, pensei que... Minha avó foi quem me convenceu a vir. Iris sorriu. Disse que o arrependimento pesa mais que o fracasso. Heitor a observou durante um longo momento, como se a visse pela primeira vez. Sua avó é uma mulher muito sábia. É. Também disse que você tem os olhos de alguém que esqueceu como amar e está aterrorizado de se lembrar. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de tudo o que nenhum dos dois se atrevia a dizer. Iris, começou Heitor. Não, o interrompeu ela, levantando uma mão. Não agora. Hoje é o dia do seu irmão. Vamos fazer o que viemos fazer. E depois? Depois conversamos. Ele assentiu, e algo em sua expressão sugeria alívio misturado com antecipação. Como um homem que recebeu um indulto temporário, mas sabe que a sentença ainda espera. A cerimônia foi celebrada sob um arco de flores brancas e jasmins, com o murmúrio do vento entre as vinhas como única música de fundo. Davi estava radiante, seu sorriso tão amplo que parecia impossível caber em seu rosto. Marina, sua noiva, era uma mulher de beleza serena, com olhos cor de mel e uma graça natural que fazia cada movimento parecer coreografado. Iris observou como trocavam votos, suas palavras flutuando no ar morno da tarde. Falavam de amor como se fosse algo simples, algo que se podia prometer e entregar sem reservas. E talvez para eles fosse. Talvez houvesse pessoas que nasciam sabendo como amar sem medo. Foi então que sentiu a mão de Heitor buscar a sua. Não foi um gesto calculado. Não fazia parte do roteiro que haviam ensaiado. Foi um movimento instintivo, quase inconsciente, como se seu corpo soubesse algo que sua mente ainda se negava a aceitar.
Seus dedos se entrelaçaram com os dela, apertando suavemente, e quando Iris virou a cabeça para olhá-lo, encontrou seus olhos fixos nela, em vez de na cerimônia. Havia algo diferente em seu olhar. Algo que não havia visto antes, nem sequer durante seus momentos mais vulneráveis. Era como se todas as máscaras tivessem caído simultaneamente, deixando apenas a verdade nua de um homem que havia passado a vida construindo muros e que agora, de pé no meio de um vinhedo sob o sol da tarde, estava considerando a possibilidade de derrubá-los. Heitor, sussurrou ela tão baixo que mal se ouviu. Eu sei, respondeu ele, com a mesma voz quase inaudível. Eu sei. Não disseram mais nada. Não era necessário. Mas quando a cerimônia terminou e os convidados explodiram em aplausos, nenhum dos dois soltou a mão do outro. E naquele momento, entre o aroma das flores e o rumor do vento, Iris soube que havia tomado a decisão correta ao vir. Não porque o acordo exigisse, não porque o dinheiro valesse a pena, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se exatamente onde devia estar. A recepção estava em pleno apogeu quando ela apareceu. Natália Ferreira cruzou as portas do salão como uma rainha entrando em território conquistado, seu vestido vermelho contrastando violentamente com os tons pastel que dominavam a decoração. Era deslumbrante de uma maneira calculada, cada detalhe de sua aparência desenhado para atrair olhares e retê-los. Iris a reconheceu imediatamente pelas fotografias que havia visto durante suas sessões de preparação. A ex de Heitor, a mulher cujo fantasma havia iniciado todo esse acordo. Heitor, ronronou Natália, aproximando-se deles com uma taça de champanhe na mão. Que alegria te ver. Passou tanto tempo. Natália, respondeu ele, sua voz convertida em gelo. Não sabia que você viria. Ah, mas se Marina e eu somos velhas amigas do conservatório, não podia perder o grande dia dela. Seus olhos pousaram sobre Iris com uma curiosidade mal velada. E quem é esta criatura encantadora? Iris Tavares, respondeu Iris antes que Heitor pudesse falar, estendendo sua mão com uma segurança que não sentia completamente. A namorada de Heitor, Natália, arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada, tomando sua mão com a ponta dos dedos, como se temesse se contaminar. Iris, que nome tão peculiar. De que família você é? Da família Tavares de Minas Gerais. Provavelmente não conhece. Não temos títulos de nobreza nem empresas milionárias. Só gente honesta que trabalha duro. O ar entre elas se tensionou como uma corda de violão prestes a romper. Heitor deu um passo à frente, posicionando-se ligeiramente entre ambas. Natália, se nos der licença... Ah, não tão rápido. Natália sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Tenho tanta curiosidade de conhecer a mulher que finalmente conseguiu capturar o coração do inacessível Heitor Drummond. Me conte, Iris, como vocês se conheceram? Iris sentiu a mão de Heitor tensionar contra suas costas. Este era o momento que haviam ensaiado, a história que haviam memorizado até o último detalhe. Numa cafeteria, respondeu repetindo o roteiro combinado. Ele derramou café no meu vestido e depois passou meia hora se desculpando enquanto eu tentava convencê-lo de que não era para tanto. Que adorável! O tom de Natália destilava sarcasmo. Embora não pareça muito próprio de Heitor, ele não costuma ser tão desajeitado. As pessoas mudam quando conhecem alguém que lhes importa. Iris manteve sua voz firme. Talvez você nunca o tenha visto assim, porque nunca lhe deu razões para mudar. O silêncio que seguiu foi tão cortante que vários convidados próximos pararam de conversar para observar a cena. Natália piscou, visivelmente descolocada pela resposta. Vejo que tem personalidade, murmurou dirigindo-se a Heitor, diferente do seu tipo habitual. Meu tipo habitual me levou a você, respondeu Heitor, com uma frieza que Iris não lhe havia ouvido antes. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Natália abriu a boca para responder, mas antes que pudesse fazê-lo, Leonor apareceu a seu lado como materializada do nada. Natália, querida, que surpresa tê-la aqui. Seu tom era cordial, mas seus olhos enviavam uma mensagem muito diferente. Acho que os noivos estão procurando você para as fotografias. O fotógrafo está no Jardim Leste.
Era uma mentira descarada, mas Natália reconheceu a derrota quando a via. Com um último olhar venenoso para Iris, afastou-se em direção ao jardim, seu vestido vermelho ondulando atrás dela como uma bandeira de retirada. Obrigada, sussurrou Iris para Leonor. A matriarca dos Drummond a observou com uma expressão indecifrável. Não me agradeça ainda, querida. Essa mulher não desiste facilmente. E o que quer que haja entre você e meu filho? Deixou a frase sem terminar, mas seu significado era claro. É melhor que seja real, porque se você machucá-lo, descobrirá que posso ser muito mais temível que Natália Ferreira. Dito isso, afastou-se para o outro extremo do salão, deixando Iris com o coração acelerado e a mente revolta. O resto da recepção transcorreu numa névoa de conversas superficiais, brindes repetitivos e música que Iris mal ouvia. Heitor permanecia a seu lado, mas havia uma tensão nele que não estava ali antes do encontro com Natália, como se o fantasma do passado houvesse trazido consigo memórias que ele preferia manter enterradas. Foi perto da meia-noite quando finalmente encontraram um momento a sós. Haviam escapado para o vinhedo, afastando-se das luzes e do barulho da festa, caminhando entre as fileiras de videiras sob um céu salpicado de estrelas. — Você está bem? Perguntou Iris, quebrando o silêncio que havia se estendido entre eles. Heitor não respondeu imediatamente. Parou junto a uma videira carregada de uvas verdes, acariciando as folhas com dedos ausentes. Natália e eu ficamos juntos 3 anos, disse finalmente. A conheci quando minha empresa estava começando a decolar. Ela era modelo, aspirante a atriz, lindíssima daquele jeito que faz os homens perderem a cabeça. Eu estava sozinho, trabalhando 18 horas por dia, desesperado por qualquer tipo de conexão humana. Iris esperou em silêncio, sentindo que qualquer palavra poderia romper o frágil momento de vulnerabilidade. Pensei que ela me amava, continuou Heitor, sua voz adquirindo um tom amargo. Pensei que via algo em mim, além do dinheiro que eu estava começando a acumular. Mas quando surgiu a oportunidade de ir embora, com alguém mais rico, mais estabelecido, ela não hesitou nem um segundo. Foi numa terça-feira à noite, enquanto eu estava numa reunião de trabalho. Deixou um bilhete sobre o travesseiro. 3 linhas. Depois de 3 anos, tudo o que conseguiu escrever foram 3 linhas. Sinto muito, sussurrou Iris. Não sinta. Foi a melhor lição que recebi. Heitor se voltou para olhá-la, seus olhos brilhando sob a luz das estrelas. Me ensinou que as pessoas só querem você pelo que você pode dar a elas. Que o amor é uma transação como qualquer outra, só que com uma moeda diferente. Isso não é verdade, não é? Olhe para nós. Não é exatamente o que estamos fazendo? Uma transação. Eu te dou dinheiro, você me dá a ilusão de que não estou sozinho. As palavras atingiram Iris como um tapa. Ela deu um passo para trás, sentindo que algo se rompia dentro dela. É assim que você vê isso. Como uma transação. Heitor fechou os olhos, passando uma mão pelo rosto num gesto de exaustão. Não sei. Já não sei o que é real e o que faz parte do acordo. E isso me apavora mais do que posso expressar. O silêncio se estendeu entre eles, denso e carregado. Ao longe, a música da festa continuava soando, alheia ao drama que se desenvolvia entre as vinhas. Vou te dizer o que é real, disse Iris finalmente, aproximando-se dele até que apenas centímetros os separavam. É real que levo semanas sem conseguir te tirar da minha cabeça. É real que quando sua mão toca a minha, sinto algo que não tem nada a ver com dinheiro ou contratos. É real que esta noite, quando Natália tentou me humilhar, não pensei na farsa nem no papel que devia interpretar. Pensei em te defender, em te proteger, porque você me importa. E isso não estava em nenhum contrato. Heitor a observou com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seus olhos brilhavam com algo que poderia ser esperança ou medo, talvez ambos. Iris. Você não precisa dizer nada, o interrompeu ela dando um passo para trás. Só queria que soubesse que, pelo menos do meu lado, há algo aqui que não posso explicar nem controlar. E se isso te assusta, entendo. A mim também me apavora. Dito isso, voltou-se e começou a caminhar de volta para a festa, deixando-o sozinho entre as vinhas, sob o céu estrelado.
Não viu a expressão em seu rosto enquanto se afastava. Não viu como ele estendia a mão em sua direção, parando no meio do gesto. Não ouviu o suspiro que escapou de seus lábios, carregado de anos de solidão, e o peso insuportável de querer algo que havia aprendido a acreditar inalcançável. Mas, se tivesse se voltado, teria visto um homem à beira de um precipício, contemplando a possibilidade de saltar. Os dias seguintes ao casamento foram um exercício de evitação cuidadosamente coreografada. Heitor mergulhou no trabalho com uma intensidade que alarmou até seus assistentes mais veteranos, convocando reuniões às 7 da manhã e revisando relatórios até passada a meia-noite. Iris, por sua parte, retomou sua rotina de 3 empregos, agradecendo o esgotamento físico, que não deixava espaço para pensamentos sobre ele. Mas a vida tem uma forma particular de destruir os planos mais bem traçados. Foi numa quarta-feira à noite, quando o telefone de Iris tocou com um número desconhecido. A voz do outro lado era grave, profissional, com sotaque paulista. Senhorita Tavares, meu nome é Alexandre Vidal. Sou jornalista do Caderno de Economia da Folha de São Paulo. Estou trabalhando numa matéria sobre Heitor Drummond e gostaria de fazer algumas perguntas sobre o relacionamento de vocês. Iris sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não sei do que está falando. Tenho fontes que sugerem que o relacionamento da senhorita com o Sr. Drummond é, como dizer, uma construção conveniente. Gostaria de dar a oportunidade de comentar antes de publicar. O pânico que a invadiu foi imediato e paralisante. Desligou o telefone com mãos trêmulas, incapaz de articular uma resposta coerente. 10 minutos depois, estava discando o número de Heitor. Iris, sua voz soava cautelosa, distante. Não esperava sua ligação. Temos um problema. As palavras saíram atropeladas, misturando-se com o terror que lhe oprimia o peito. Um jornalista. Ele sabe sobre nós. Vai publicar. O silêncio do outro lado da linha foi tão absoluto que Iris temeu que ele tivesse desligado. Onde você está? Perguntou finalmente Heitor, e sua voz havia perdido toda a frieza, substituída por algo que soava perigosamente próximo à preocupação. No meu apartamento. Estou indo. Meia hora depois, o Audi preto de Heitor estacionava em frente ao prédio de Iris. Ela o esperava no portal, com os braços cruzados sobre o peito e expressão de quem viu um fantasma. Subiram ao seu apartamento em silêncio. Era a primeira vez que Heitor entrava ali e Iris sentiu uma vergonha irracional pela modéstia do espaço. A cozinha diminuta com os pratos empilhados no escorredor. O sofá de segunda mão com o estofado gasto. As fotografias de sua avó emolduradas em porta-retratos que havia comprado na feira. Mas Heitor não pareceu notar nada disso. Sentou-se no sofá sem ser convidado, inclinando o corpo para a frente com os cotovelos apoiados nos joelhos. Me conte exatamente o que ele disse. Iris repetiu a conversa palavra por palavra, observando como a expressão de Heitor se escurecia a cada frase. Alguém falou, disse ele quando ela terminou. Alguém do meu círculo próximo vazou informação. Quem poderia? Iris se deteve, a resposta formando-se em sua mente antes de completar a pergunta. Natália. Natália não sabe os detalhes do acordo. Suspeita, mas não tem provas. Então quem? Heitor negou com a cabeça frustrado. Não importa agora. O que importa é como lidamos com isso. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e decisões pendentes. Finalmente Iris se sentou na outra ponta do sofá, mantendo uma distância prudencial. Podemos dizer a verdade, propôs. Admitir que foi um acordo e seguir em frente. Será um escândalo temporário, mas vai passar. E o que vai acontecer com você? A pergunta de Heitor a pegou de surpresa. Você será retratada como uma oportunista, uma mulher que se vendeu por dinheiro. Seu nome estará em todas as buscas do Google durante anos. Eu posso lidar com isso. Você não precisa lidar com isso. Heitor se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua escura. Nada disso foi sua culpa. Fui eu que te meti nisso. Eu deveria ser quem paga as consequências. Não é assim que funciona. E você sabe. Heitor se voltou para olhá-la, e Iris viu algo em seus olhos que a deixou sem fôlego. Não era o empresário frio e calculista.
Não era o homem que havia construído muros ao redor de seu coração. Era alguém completamente diferente. Alguém vulnerável e assustado e desesperadamente humano. Há outra opção, disse, com voz que tremia ligeiramente. Podemos dizer que é verdade. O que você quer dizer? Podemos dizer que o nosso relacionamento é real, que nos apaixonamos durante o tempo que passamos juntos, que o que começou como um acordo se transformou em algo genuíno. Iris sentiu que o coração parava. Isso seria mentir. Seria? Heitor deu um passo em sua direção, depois outro. Você tem certeza de que seria mentir? O ar entre eles se carregou de eletricidade. Iris podia ouvir sua própria respiração, acelerada e superficial. Podia sentir o pulso latejando em suas têmporas. Heitor, você não pode estar falando sério. Nunca falei tão sério em minha vida. Estava tão perto agora que ela podia ver as manchas douradas em seus olhos escuros. Desde que te conheci, não consegui parar de pensar em você. Digo a mim mesmo que é a novidade, a diferença, a curiosidade por alguém tão distinto do meu mundo. Mas não é isso. É mais. É aterrorizante, completou Iris, sua voz apenas um sussurro. Sim, é aterrorizante. E provavelmente seja a pior ideia que tive em minha vida. Mas já não me importo. Estou cansado de ter medo, Iris. Estou cansado de construir muros e manter distâncias e me proteger de coisas que talvez nunca aconteçam. Se vou cair, quero cair de verdade. E quero cair com você. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Iris antes que ela pudesse detê-las. Você não sabe o que está dizendo. Não sabe quem eu sou realmente, de onde venho. Tudo o que... Sei o suficiente, a interrompeu Heitor, tomando seu rosto entre as mãos, com uma ternura que ela não acreditava possível. Sei que você é corajosa, mais corajosa que qualquer pessoa que conheci. Sei que ama com todo o seu coração, mesmo que isso te custe. Sei que vê o mundo de uma forma que eu havia esquecido que existia. E sei que, quando estou com você, sou uma pessoa melhor do que jamais pensei que poderia ser. Heitor, não me peça para fingir que isso não é real. Por favor, é a única coisa real que tive em anos. E então, sob a luz tênue do apartamento modesto no bairro operário de Ouro Preto, Heitor Drummond fez algo que não havia feito em mais de uma década. Rendeu-se. Inclinou-se em sua direção, lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se desejasse. Mas Iris não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e deixou que seus lábios se encontrassem num beijo que sabia a verdade, a vulnerabilidade, a tudo o que ambos haviam tido medo de sentir. O jornalista podia publicar o que quisesse. O mundo podia julgá-los como lhe parecesse. Naquele momento, nada disso importava. Só existiam eles dois, e o começo trêmulo de algo que nenhum contrato poderia ter previsto. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, o relacionamento entre Heitor e Iris floresceu longe dos olhos públicos, nutrido por conversas noturnas, jantares improvisados e momentos roubados entre as obrigações de ambos. Por outro lado, as nuvens da tempestade se acumulavam no horizonte. A matéria nunca foi publicada. Heitor contratou uma equipe jurídica que conseguiu deter a história, mas o dano já estava feito. Alguém havia falado, e os rumores começaram a circular pelos círculos sociais como um incêndio silencioso. A família Drummond soube da verdade da pior maneira possível. Foi durante um almoço de domingo, na mansão de Petrópolis, 3 semanas depois do casamento de Davi. Iris havia sido convidada como companheira oficial de Heitor, e pela primeira vez não precisava fingir. Os nervos que sentia não eram por manter uma farsa, mas pelo desejo genuíno de ser aceita. Tudo ia bem até que Sebastião, o patriarca, deixou sua taça de vinho sobre a mesa com uma batida seca que silenciou todas as conversas. Chega de teatro, disse, sua voz grave ressoando na sala de jantar. É hora de falar do que todos sabem, mas ninguém se atreve a mencionar. Heitor se tensionou visivelmente. Pai, não é o momento nem o lugar. E quando seria o momento, filho? Quando os jornais publicarem a história? Quando o nome de nossa família for arrastado pela lama? Sebastião se voltou para Iris,
seus olhos azuis cravando-se nela como agulhas de gelo. Sei a verdade sobre o pequeno acordo de vocês. Sei que meu filho te contratou para fingir ser namorada dele. O que não entendo é por que você ainda está aqui, agora que o cheque já foi descontado. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Iris sentiu os olhares de todos sobre ela. O de Leonor, carregado de decepção. O de Davi, confuso e ferido. O de Marina, curiosamente compassivo. Pai, deixe-me explicar, começou Heitor. Não quero suas explicações, o cortou Sebastião. Mentiras são sempre mentiras. Não importa o quanto você as vista de boas intenções. Iris se levantou da mesa, sentindo que as pernas mal a sustentavam. Vocês têm razão, disse, sua voz surpreendentemente firme. Tudo começou como um acordo comercial. Heitor precisava de uma acompanhante para o casamento e eu precisava de dinheiro. Foi uma transação clara e simples. Iris. A voz de Heitor era quase uma súplica. Deixe-me terminar. O olhou diretamente, encontrando força em seus olhos. Foi uma transação no início, mas as coisas mudaram. Não posso explicar quando nem como, mas em algum momento parei de atuar. E ele também. E espera que acreditemos nisso. Leonor falou pela primeira vez, seu tom gélido. Que conveniente que você se apaixonou justamente quando o dinheiro já estava na sua conta. Não espero que acreditem em nada, respondeu Iris. Mas vou dizer algo que sei com certeza. Seu filho é um homem extraordinário. Não pelo dinheiro dele, nem pela empresa, nem pelas conexões. É extraordinário porque, apesar de todos os muros que construiu, ainda tem a capacidade de amar. E se vocês não conseguem ver isso, se a única coisa que importa é o escândalo social, então são vocês que estão perdendo ele, não eu. Dito isso, caminhou em direção à porta da sala de jantar, cada passo ressoando no silêncio absoluto. Heitor se levantou para segui-la, mas a voz de seu pai o deteve. Se sair por essa porta, não volte. Heitor ficou paralisado, preso entre dois mundos que exigiam lealdades incompatíveis. Deixe-o, disse Iris do umbral sem se virar. Eu posso ir sozinha. Não vou ser a razão pela qual você destrói o relacionamento com sua família. E então, antes que ele pudesse responder, fechou a porta atrás de si. O táxi que a levou de volta para Ouro Preto foi a viagem mais longa de sua vida. Cada quilômetro que se afastava de Petrópolis sentia como se arrancasse um pedaço de seu coração. Havia feito a coisa certa, repetia para si mesma. Não podia ser a causa de um conflito familiar que levaria anos para reparar. Mas fazer a coisa certa nunca havia doído tanto. Quando chegou ao seu apartamento, encontrou sua avó sentada no sofá, esperando-a com aquela intuição que só tem as pessoas que amaram muito e perderam mais. Me conte, disse Celeste simplesmente, abrindo os braços. E Iris, a mulher que havia sobrevivido à perda de seus pais, a anos de pobreza, a noites intermináveis de trabalho, desabou como uma criança pequena no colo de sua avó, chorando até não sobrarem mais lágrimas. Os dias seguintes foram um exercício de sobrevivência emocional. Heitor não ligou, não apareceu, não enviou mensagens. Iris se convenceu de que era o melhor, que ele precisava de tempo para se reconciliar com sua família, que ela só teria sido um obstáculo. Mas as noites eram difíceis. Descobria-se olhando o celular às 3 da madrugada, desejando que tocasse. Passava em frente à cafeteria onde se haviam conhecido e sentia uma pontada de dor tão aguda que tinha que parar para respirar. Uma semana depois do almoço desastroso, recebeu uma ligação que não esperava. Iris, sou Davi, o irmão de Heitor. O coração de Iris deu um salto. Davi, não sei se você deveria. Preciso falar com você, a interrompeu. Pessoalmente. É sobre Heitor. Encontraram-se numa cafeteria neutra, longe dos territórios de ambas as famílias. Davi parecia diferente de como o havia visto no casamento, mais sério, com olheiras que delatavam noites sem dormir. Heitor não sabe que estou aqui, disse sentando-se diante dela. E provavelmente me mataria se soubesse. Mas há coisas que você precisa saber. Davi, respeito o que você está tentando fazer, mas... Meu irmão se trancou no escritório durante 7 dias, a interrompeu. Não come, mal dorme.
Cancelou todas as suas reuniões. Seus assistentes estão apavorados porque nunca o viram assim. Iris sentiu que algo se rompia dentro dela. Por que está me contando isso? Porque eu conheço. Toda a minha vida vi Heitor construir muros, se proteger, manter todos à distância. E nas últimas semanas, pela primeira vez, o vi diferente. O vi sorrir sem motivo. O vi olhar o celular com uma expressão que não tinha visto desde que éramos crianças. O vi, feliz. E você é a razão. Ele escolheu ficar. A voz de Iris se quebrou. Quando saí daquela casa, ele ficou. Ele ficou porque você pediu que ficasse. Davi se inclinou para a frente. Conheço meu irmão. Teria saído correndo atrás de você num segundo se você não tivesse pedido que não o fizesse. Eu não podia ser a causa de... Você não é, a cortou Davi. O conflito com nossos pais existe desde muito antes de você aparecer. Você só deu ao meu pai uma desculpa para trazê-lo à tona. Iris guardou silêncio, processando a informação. O que você quer que eu faça? Perguntou finalmente. Quero que lute por ele, respondeu Davi. Porque ele nunca soube lutar por si mesmo. Sempre colocou os outros em primeiro lugar. A empresa, a família, as expectativas. Por uma vez em sua vida, ele precisa que alguém o escolha, que alguém lhe demonstre que vale a pena ficar. As palavras de Davi ressoaram na mente de Iris durante dias. Tinha direito de voltar? De aparecer na vida de Heitor depois de ter pedido que ficasse com sua família? Era egoísmo ou era amor? Foi sua avó quem, como sempre, encontrou as palavras exatas. O amor não é covarde, minha menina, lhe disse uma noite, enquanto compartilhavam chá na cozinha. O amor verdadeiro luta, tropeça, se levanta. Não foge quando as coisas ficam difíceis. Fugir é fácil. Ficar é o que requer coragem. E se ele me rejeitar? Então pelo menos você saberá que tentou. E isso vale mais que uma vida inteira, se perguntando o que teria acontecido. Iris olhou para sua avó, para essa mulher que havia sobrevivido a guerras e perdas e seguia encontrando razões para sorrir cada manhã. Como você faz? Perguntou. Como continua acreditando no amor depois de tudo o que perdeu? Celeste tomou sua mão, seus dedos enrugados, mas firmes. Porque o amor é a única coisa que vale a pena perder, minha menina. Todo o resto é só barulho. Heitor havia conhecido a solidão toda a sua vida. Havia aprendido a navegá-la como um marinheiro experiente navega tempestades, com a cabeça baixa, as mãos firmes e a certeza de que, eventualmente, passaria. Mas esta solidão era diferente. Esta solidão tinha nome, rosto, uma risada que o perseguia em sonhos. Seu escritório havia se convertido num refúgio e numa prisão. As paredes de vidro que antes lhe davam sensação de controle, agora o faziam sentir exposto, vulnerável. Podia ver a cidade se estendendo sob seus pés, milhões de vidas seguindo seu curso normal, enquanto a sua havia parado de repente. Senhor Drummond, tem uma ligação de... Diga que não estou disponível. Interrompeu sem levantar a vista do documento que levava meia hora fingindo ler. É sua mãe, senhor. Heitor fechou os olhos, sentindo um cansaço que ia além do físico. Passe para mim. A voz de Leonor chegou através do telefone com aquela cadência musical que havia embalado seus sonhos de infância e atormentado sua adolescência. Heitor, precisamos conversar. Agora não é um bom momento, mãe. Nunca é um bom momento com você. Houve uma pausa. Seu pai quer se desculpar. Heitor quase deixou cair o telefone. Se desculpar. Foi duro demais no almoço. Ambos fomos. Estávamos assustados, Heitor. Assustados de te perder para alguém que não conhecíamos, que não entendíamos. Mas... Outra pausa, mais longa. Seu irmão nos falou, nos contou coisas que não sabíamos, sobre como te via antes dela e como te vê agora. O silêncio se estendeu, carregado de décadas de palavras não ditas. O que você quer de mim, mãe? Quero que venha para casa, não para discutir nem julgar, só para conversar como família. Heitor contemplou a cidade através da janela, milhares de luzes piscando como estrelas caídas. Vou pensar. Desligou o telefone sentindo algo que não havia experimentado há muito tempo,
esperança misturada com terror. A possibilidade de reconciliação era tão aterradora quanto sua ausência. Naquela noite, incapaz de dormir, saiu para caminhar pelas ruas desertas de São Paulo. Seus passos o levaram quase sem querer até a cafeteria onde havia conhecido Iris. Estava fechada àquela hora, mas pôde ver através do vidro as mesas de mármore branco, os lustres coloniais, a mesa do canto onde tudo havia começado. Quanto havia mudado desde aquele dia? Havia entrado naquela cafeteria como um homem convencido de que o amor era uma transação, de que as emoções eram fraquezas que deviam ser controladas, e agora estava parado na calçada às 3 da madrugada, com o coração partido e a certeza de que havia encontrado algo real só para perdê-lo por covardia. Iris tinha razão. Ele havia ficado quando deveria ter saído correndo atrás dela. Havia escolhido o conforto do conflito familiar, conhecido sobre o território inexplorado do amor verdadeiro. Tirou o celular do bolso, contemplando o nome dela na lista de contatos. Seus dedos pairaram sobre a tela, tremendo ligeiramente. Mas não ligou. Não se atreveu. Em vez disso, caminhou de volta ao seu apartamento vazio, onde as sombras pareciam mais escuras e o silêncio mais profundo que nunca. Enquanto isso, em Ouro Preto, Iris travava sua própria batalha. Havia retomado seus 3 empregos com uma intensidade quase masoquista, preenchendo cada hora do dia com trabalho, até que o esgotamento a obrigasse a dormir. Mas mesmo então, seus sonhos estavam povoados por ele, sua voz, seu sorriso raro, a forma como seus olhos se suavizavam quando a olhava. Sua avó melhorava lentamente, o que era o único ponto de luz naquelas semanas escuras. Celeste havia sido transferida de volta ao apartamento, onde uma enfermeira domiciliar a visitava todo dia. O dinheiro de Heitor, esse dinheiro que agora se sentia como uma lembrança dolorosa, havia tornado possível esse conforto. Você deveria ligar para ele, disse Celeste uma tarde, enquanto Iris preparava o lanche. Vó, já falamos sobre isso. Falamos sim, mas você não fez nada. Iris deixou o prato sobre a mesa com mais força que o necessário. Não é tão simples. O amor nunca é simples, minha menina. Mas isso não significa que devamos desistir. E se ele já me esqueceu? E se está melhor sem mim? Celeste a olhou com aqueles olhos que haviam visto quase um século de história. E se não? E se ele está tão perdido quanto você, esperando um sinal? A pergunta ficou flutuando no ar, sem resposta. Foi naquela mesma noite quando algo mudou. Iris estava limpando as mesas do restaurante depois do fechamento, quando seu chefe se aproximou com expressão séria. Tavares, preciso falar com você. O coração de Iris afundou. Ela conhecia aquele tom. Havia ouvido antes, em empregos anteriores, justo antes de receber más notícias. O que aconteceu, Antônio? O restaurante está com problemas. Os custos subiram, os clientes baixaram. Vou ter que reduzir, pessoal. Iris sentiu que o chão se movia sob seus pés. Está me demitindo? Sinto muito. Você é uma das melhores, mas tem menos tempo que os outros. É política da empresa. Saiu do restaurante num estado de atordoamento. Um emprego a menos significava contas não pagas. Noites mais longas nos outros trabalhos, o fantasma da pobreza se aproximando novamente. Caminhou sem rumo pelas ruas de Ouro Preto, seus pés levando-a automaticamente para a Praça Tiradentes. Sentou-se num banco sob os lampiões coloniais, contemplando a fachada iluminada do Museu da Inconfidência, enquanto as lágrimas rolavam silenciosas por suas bochechas. Quanto mais podia suportar? Quantas vezes teria que se levantar antes que a vida parasse de derrubá-la? Foi então que seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de um número que conhecia de memória, mas que não esperava ver. Sei que não tenho direito de te escrever. Sei que provavelmente não quer saber de mim, mas precisava te dizer algo que deveria ter dito há semanas. Me desculpe. Me desculpe por não ter saído correndo atrás de você. Me desculpe por ter tido medo. Me desculpe por cada segundo que passei sem você e que não posso recuperar. Não sei se é tarde demais. Provavelmente é. Mas se existe alguma possibilidade, por menor que seja, de que você ainda queira tentar, estarei esperando. Sempre. H. Iris leu a mensagem 3 vezes, 4,
5, até que as palavras se gravaram em sua memória. As lágrimas que antes eram de derrota, agora eram outra coisa. Uma mistura de alívio, esperança e um medo que se negava a desaparecer. Seus dedos tremeram sobre o teclado enquanto escrevia a resposta. Onde? A resposta chegou em segundos. Onde tudo começou. Amanhã, na hora que nos conhecemos. Íris olhou para o céu noturno, onde as estrelas brilhavam sobre a Praça Tiradentes, como haviam feito durante séculos, testemunhas mudas de histórias de amor e perda que se repetiam geração após geração. Amanhã. Tudo mudaria amanhã. A cafeteria mais exclusiva de Ouro Preto estava quase vazia às 11 da manhã de uma terça-feira. O mesmo aroma de café torrado, os mesmos estofados de veludo verde, os mesmos lustres brilhando suavemente. Íris chegou 10 minutos antes, nervosa demais para esperar em seu apartamento. Usava o mesmo vestido de algodão que havia usado no dia em que se conheceram. Uma escolha consciente que não sabia se ele notaria. Notou. Heitor já estava ali quando ela entrou, sentado na mesma mesa do canto. Mas estava diferente. Não usava terno, mas uma camisa simples com as mangas dobradas até os cotovelos. Tinha barba de vários dias e olheiras profundas, mas seus olhos brilhavam com algo que ela não havia visto antes. Olharam-se durante vários segundos sem falar, deixando que o silêncio dissesse tudo o que as palavras não podiam. Você veio, disse ele finalmente. Achou que eu não viria. Tive medo de que não viesse. Íris se sentou diante dele, mantendo a mesa como barreira protetora entre ambos. Heitor, preciso entender o que está acontecendo. Sua mensagem. Eu falava sério. Cada palavra, a interrompeu, inclinando-se para a frente. Tive semanas para pensar, Íris. Semanas para perceber o quanto fui idiota. Deixei você ir. Você me pediu que ficasse com minha família e eu fiquei, quando deveria ter escolhido. Você não podia me escolher sobre sua família. Por que não? Sua voz se quebrou. Porque todo mundo assume que a família de sangue é mais importante que... Que isso? Apontou para si mesmo, depois para ela, abarcando o espaço invisível que os separava, porque a família é para sempre. Eu poderia ter ido embora a qualquer momento. Mas você não foi. Heitor tomou sua mão sobre a mesa, seu toque enviando descargas elétricas por todo o braço dela. Mesmo quando tinha todos os motivos para ir, quando meu pai te tratou como se fosse menos, quando minha mãe te julgou sem te conhecer. Você ficou, até eu falhar com você. Você não falhou comigo. Claro que falhei. Falhei ao não lutar por você, ao deixar que meu medo fosse mais forte que meus sentimentos. Íris o observou, vendo pela primeira vez as rachaduras em sua armadura, as cicatrizes que havia ocultado durante tanto tempo. E o que mudou? Tudo. Heitor respirou profundamente. Falei com minha família, com meu pai, minha mãe, Davi. Disse tudo a eles. A verdade sobre o acordo, a verdade sobre o que sinto por você, a verdade sobre quem quero ser. E como reagiram? Meu pai me escutou durante 2 horas sem interromper. Isso nunca havia acontecido. Quando terminei, me disse algo que nunca pensei que escutaria dele. Disse que estava orgulhoso de mim. Não pela empresa, nem pelas conquistas profissionais. Estava orgulhoso de que eu tivesse a coragem de admitir que havia me equivocado. Íris sentiu que as lágrimas se acumulavam em seus olhos. E sua mãe? Minha mãe chorou. Disse que havia passado tanto tempo se preocupando em me proteger do mundo que esqueceu de me ensinar a viver nele. Um sorriso triste cruzou seu rosto. Ela quer te conhecer de verdade, sem julgamentos nem expectativas. E se você decidir nos dar outra chance, se decidir me dar outra chance, prometo que desta vez será diferente. A cafeteria continuava praticamente vazia, mas para eles poderia estar cheia de multidões. O único som que importava era o latido de seus corações, sincronizados sem sabê-lo. Perdi um dos meus trabalhos, disse Íris de repente, ontem à noite. O restaurante está cortando, pessoal. A expressão de Heitor mudou imediatamente. Sinto muito, não tinha ideia.
Não estou dizendo por pena. Estou dizendo por quê. Buscou as palavras corretas. Porque estou cansada de lutar sozinha. Levo anos fazendo isso desde que meus pais morreram, desde que minha avó adoeceu. E estou orgulhosa de tudo o que consegui. Mas às vezes gostaria de poder me apoiar em alguém. Você pode se apoiar em mim. Heitor apertou sua mão. Se você me deixar. É que isso também me dá medo, admitiu ela. Toda a minha vida me ensinaram que depender dos outros é perigoso, que a única pessoa com quem posso contar sou eu mesma. Então vamos aprender juntos, propôs ele. Eu vou aprender a deixar alguém entrar. Você vai aprender a se deixar sustentar. Não será fácil. Provavelmente vamos errar 1000 vezes, mas vamos tentar juntos. O sol da manhã entrava pela janela, iluminando a mesa onde 2 desconhecidos haviam se sentado meses atrás para negociar uma farsa. Agora, nesse mesmo lugar, 2 pessoas que haviam se visto sem máscaras contemplavam a possibilidade de algo real. Está bem, disse Iris finalmente. Está bem? Está bem, vamos tentar. Sem contratos, sem acordos, sem fingimentos. Só você e eu, com todos os nossos medos e defeitos, vendo se conseguimos construir algo que valha a pena. O sorriso que iluminou o rosto de Heitor foi como o amanhecer depois de uma longa noite. Posso te beijar? Perguntou quase timidamente. Pensei que nunca fosse perguntar. Inclinaram-se sobre a mesa ao mesmo tempo, seus lábios encontrando-se no meio do caminho. O beijo foi diferente do primeiro que haviam compartilhado no apartamento dela. Este era mais suave, mais deliberado, um selo sobre uma promessa que ambos sabiam que custaria trabalho cumprir. Quando se separaram, Iris tinha lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. E agora? Agora? Heitor se levantou, estendendo sua mão para ela. Te convido para um café da manhã tardio, sem pressões, sem expectativas, só café com leite e pão de queijo, e a oportunidade de nos conhecermos de novo. Nos conhecer de novo? Sem o contrato pelo meio, sem papéis para cumprir. Quero saber quem você é quando não está atuando para ninguém. E quero que conheça quem eu sou quando não estou me escondendo. Iris tomou sua mão, sentindo como seus dedos se entrelaçavam com uma naturalidade que havia temido não voltar a experimentar. Me parece um bom começo. Saíram da cafeteria juntos, para uma cidade que brilhava sob o sol do meio-dia. Não sabiam o que o futuro lhes reservava, que obstáculos encontrariam, que provas teriam que superar. Mas pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois caminhava sozinho, e isso, descobriram ambos, fazia toda a diferença. Os meses seguintes foram um exercício de paciência, comunicação e aprendizado mútuo. Não foi fácil. Nada que vale a pena é. Iris aceitou um trabalho na empresa de Heitor, mas não como ato de caridade. Após apresentar seu currículo como qualquer outro candidato, foi contratada no Departamento de Desenvolvimento de Produtos, onde sua perspectiva prática e sua capacidade de ver soluções onde outros viam problemas resultaram inestimáveis. Sua primeira contribuição foi uma sugestão que salvou um projeto milionário que estava prestes a fracassar. A solução estava na frente dos seus narizes, explicou numa reunião de diretores, sem se intimidar pelas olhadas céticas. Estão projetando para gente como vocês, não para gente como a maioria do mercado. Se querem que o produto funcione, tem que torná-lo acessível, simples, útil para alguém que não tem tempo nem dinheiro para desperdiçar. Heitor a observou do outro extremo da sala, sentindo um orgulho que não tentou disfarçar. Essa era a mulher de quem havia se apaixonado. Corajosa, direta, incapaz de ficar calada quando via uma injustiça ou uma oportunidade. O relacionamento com a família Drummond evoluiu lentamente, mas de maneira constante. Leonor, a matriarca, resultou ser muito mais complexa do que sua fachada rígida sugeria. Durante as visitas que Iris fazia a Petrópolis, a mulher começou a se abrir, compartilhando histórias de sua juventude como pianista, dos sonhos que havia sacrificado por sua família, dos arrependimentos que carregava em silêncio. Fui dura demais com Heitor, confessou uma tarde, enquanto ambas passeavam pelo jardim de hortênsias.
Exigi perfeição dele porque tinha medo. Medo de que o mundo o destruísse como havia destruído minhas próprias ambições. Mas ao tentar protegê-lo, só o isolei. Ele entende, respondeu Iris, que a admira mais do que você imagina. Ele te disse isso? Não com palavras, mas vejo na forma como fala de você, nas memórias que guarda. Ele herdou sua fortaleza, Leonor, e também seu medo de se mostrar vulnerável. A anciã a olhou com olhos úmidos. Você é boa para ele, Iris. Melhor do que qualquer uma das mulheres que escolhemos para ele teria sido. Sebastião, o patriarca, foi mais difícil de conquistar. Seu silêncio continuava sendo intimidador, seus julgamentos expressos mais com olhares que com palavras. Mas pouco a pouco, começou a incluir Iris em conversas sobre negócios, perguntando sua opinião sobre estratégias de mercado ou decisões de investimento. Você tem bom instinto, lhe disse uma noite, depois que ela previu corretamente o resultado de uma negociação complicada. Isso não se ensina. Você nasce com isso ou não. Vindo de Sebastião Drummond, era praticamente uma declaração de amor. Davi e Marina se converteram em aliados inesperados. O irmão mais novo de Heitor adorava Iris desde o princípio, encontrando nela uma cúmplice para suas brincadeiras e uma confidente para suas inquietações artísticas. Marina, mais reservada, foi se abrindo gradualmente, revelando uma mulher inteligente e observadora por trás da fachada perfeita. Sempre soube que havia algo diferente em vocês, confessou durante um jantar no Rio de Janeiro. A forma como se olhavam não era atuação. Até no dia do casamento, quando supostamente estavam fingindo, havia algo genuíno ali. O relacionamento de Iris com Celeste também evoluiu. Sua avó, agora com uma saúde mais estável, graças aos melhores tratamentos que o dinheiro podia comprar, observava a transformação de sua neta com uma mistura de orgulho e nostalgia. Você se parece com sua mãe quando conheceu seu pai, lhe disse uma tarde, enquanto olhavam juntas fotografias antigas. Tinha o mesmo brilho nos olhos, o mesmo medo disfarçado de valentia. Você acha que eles teriam aprovado? Heitor? Celeste sorriu. Seu pai teria encontrado 1000 defeitos para apontar. Era assim com todos os homens que se aproximavam de suas filhas. Mas no final teria visto o que eu vejo. Um homem que te olha como se você fosse a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. O trabalho de Iris na empresa florescia. Seu projeto de acessibilidade, que havia começado como uma sugestão numa reunião, se converteu em toda uma divisão dedicada a fazer com que a tecnologia fosse mais inclusiva. Liderava uma equipe de 15 pessoas e viajava regularmente a conferências onde compartilhava sua visão de um mundo onde a inovação estivesse ao alcance de todos. Heitor a observava crescer com uma admiração que não tentava ocultar. Sabe o que mais me fascina em você? Lhe perguntou uma noite enquanto jantavam na varanda de seu apartamento em São Paulo, com as luzes da cidade brilhando abaixo deles. Minha humildade natural? Ele riu e foi um som que ela nunca se cansava de ouvir. Sua capacidade de transformar tudo o que toca, o projeto de acessibilidade, a equipe que lidera, minha família, eu. Tudo melhora quando você está envolvida. Não me idealize, Heitor. Tenho defeitos. Muitos. Eu sei. E adoro todos eles. Beijaram-se sob as estrelas de São Paulo, duas pessoas que haviam aprendido que o amor não era perfeição, mas aceitação. Não era ausência de conflito, mas a vontade de atravessá-lo juntos. Mas as provas não haviam terminado. Um ano depois de seu reencontro na cafeteria, quando o relacionamento parecia estável e o futuro promissor, chegou a notícia que ninguém esperava. A empresa estava em crise. Um competidor havia lançado uma campanha de difamação baseada em informação privilegiada, que só alguém interno poderia ter vazado. As ações despencavam, os investidores ameaçavam se retirar, e décadas de trabalho estavam prestes a desmoronar. Heitor chegou ao apartamento naquela noite com uma expressão que Iris não lhe havia visto desde os primeiros dias de conhecê-lo. Derrotado, perdido, à beira do colapso. Vou perder tudo, disse, sentando-se no sofá com a cabeça entre as mãos. Tudo o que meu pai construiu, tudo o que trabalhei para manter.
vai desaparecer. Iris se sentou junto a ele, tomando suas mãos entre as suas. Você não vai perder tudo. Você me tem sua família, tem. Você não entende, a interrompeu, e havia desespero em sua voz. Esta empresa é minha identidade. Sem ela, quem sou eu? Você é o homem de quem me apaixonei, com empresa ou sem ela, com dinheiro ou sem ele. Isso não muda. Heitor a olhou com olhos que refletiam um conflito profundo. Como pode estar tão segura? Porque já te conheci quando não tinha nada para me oferecer, respondeu ela. Naquelas semanas antes do casamento, quando só éramos duas pessoas fingindo, já estava me apaixonando por você. Não pelo empresário bem-sucedido, não pelo homem de terno impecável, por você. Por aquele que ria das minhas piadas ruins, por aquele que me contava seus medos às 3 da manhã, por aquele que ficou no hospital quando minha avó estava doente sem que ninguém pedisse. As lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Heitor, e desta vez não tentou contê-las. Tenho tanto medo, Iris, não de perder a empresa. Medo de não ser suficiente sem ela, de que você descubra que tudo o que te atraía era a ilusão que eu projetava. Então deixe-me te provar que está errado. Ela secou suas lágrimas com os polegares. Vamos atravessar esta crise juntos. Vamos reconstruir o que for necessário reconstruir. E quando sairmos do outro lado, porque vamos sair, você saberá que nada do que sinto depende da sua conta bancária nem do seu título corporativo. Heitor a abraçou com uma força que dizia mais que 1000 palavras, e ela o sustentou enquanto ele finalmente se permitia ser vulnerável, ser humano, ser amado sem condições. A noite era escura, mas o amanhecer chegaria. Sempre chegava. As semanas seguintes puseram à prova tudo o que Iris e Heitor haviam construído. A crise empresarial resultou ser mais profunda do que ninguém havia antecipado. A investigação interna revelou que o vazamento provinha de alguém inesperado. Natália Ferreira. A ex de Heitor havia começado um relacionamento com um executivo da concorrência 6 meses antes, e durante esse tempo havia estado compilando informação através de contatos dentro da empresa. Não era só vingança, era sabotagem calculada, desenhada para destruir Heitor por dentro. Como ela pôde fazer algo assim? Perguntou Iris quando soube. Porque nunca me perdoou por ter seguido em frente, respondeu Heitor, sua voz carregada de uma tristeza que ia além dos problemas empresariais. Pensei que ela havia superado o que tivemos, mas só estava esperando o momento perfeito para atacar. As ações legais foram postas em marcha, mas o dano à reputação da empresa era considerável. A mídia se fazia eco do escândalo, os competidores aproveitavam a fraqueza e os funcionários começavam a temer por seus postos. Foi então que Iris teve uma ideia. Você precisa se humanizar, disse a Heitor durante uma de suas sessões de planejamento noturno. O público te vê como um magnata frio e inacessível. Se quer recuperar a confiança, eles têm que ver o homem real. E como propõe que eu faça isso? Conte sua história, toda a história, desde o princípio. Heitor a olhou com expressão cautelosa. Você está falando de nós? Do acordo. Estou falando de tudo. De como você começou sem nada. Dos sacrifícios que fez. Do que aprendeu com seus erros, incluindo me contratar para fingir. Iris tomou sua mão. As pessoas não se conectam com a perfeição, Heitor. Se conectam com a vulnerabilidade. E você tem uma história que merece ser contada. A entrevista foi programada para um domingo à noite, no programa de maior audiência da televisão brasileira. Heitor estava aterrorizado, mas Iris esteve ao seu lado durante toda a preparação, ajudando-o a encontrar as palavras, a identificar os momentos-chave, a separar o que devia ser compartilhado do que era privado demais. No dia da entrevista, ela esperou nos bastidores enquanto ele se sentava diante das câmeras. Podia vê-lo de um monitor, seu rosto iluminado pelos refletores do estúdio. Sr. Drummond, começou a entrevistadora, as últimas semanas têm sido turbulentas para você e sua empresa. Muita gente quer saber. Como chegamos até aqui? Heitor respirou profundamente. Depois olhou diretamente para a câmera e Iris soube que não estava olhando para os milhões de espectadores. Estava olhando para ela.
Chegamos até aqui porque durante muito tempo fui um covarde, disse. Construí uma empresa bem-sucedida, sim, mas também construí muros ao redor da minha vida pessoal que impediram que qualquer pessoa me conhecesse de verdade. E quando você é inacessível, se converte num alvo fácil para quem quer lhe fazer mal. A entrevista durou 1 hora. Heitor falou de sua infância, da pressão de ser o herdeiro, de seu primeiro amor e a traição que o havia marcado. Falou de conhecer Iris, do acordo que haviam feito, e de como o que começou como uma farsa se transformou em algo real. Você se arrepende de tê-la contratado? Perguntou a entrevistadora. Me arrependo das circunstâncias que me fizeram pensar que precisava contratá-la, respondeu Heitor. Mas não me arrependo de conhecê-la. Ela me ensinou que a vulnerabilidade não é fraqueza, que pedir ajuda não é fracassar, que o amor verdadeiro não se compra nem se negocia, se constrói dia a dia com paciência e honestidade. A resposta do público foi avassaladora. As redes sociais se encheram de mensagens de apoio, não só para Heitor, mas para Iris, cuja história de superação ressoou com milhões de pessoas que também lutavam para sair adiante. Os investidores que haviam ameaçado se retirar reconsideraram sua posição. Os funcionários, que haviam temido perder seus empregos, sentiram um renovado senso de orgulho por pertencer à empresa. Mas o momento mais significativo ocorreu depois da entrevista, quando Heitor saiu do estúdio e encontrou Iris esperando-o. Você conseguiu, disse ela com lágrimas nos olhos. Você foi corajoso. Só porque você me ensinou como. Beijou-a ali mesmo, diante dos técnicos e produtores que preparavam o próximo programa, sem se importar com quem os visse. Porque isso era o que o amor verdadeiro significava. Não se esconder, não calcular, não se proteger. Só ser. A crise empresarial não terminou da noite para o dia. Levou meses de trabalho árduo, negociações complicadas e decisões difíceis reconstruir o que havia sido danificado. Natália enfrentou consequências legais por suas ações, embora Heitor decidisse não perseguir a pena máxima possível. Não quero vingança, explicou. Só quero seguir em frente. E seguiram. Juntos. A empresa não só se recuperou, evoluiu. As ideias de Iris sobre acessibilidade e inclusão se integraram à visão corporativa, transformando a companhia em algo mais que uma máquina de gerar lucros. Converteu-se num exemplo de como o sucesso empresarial e a responsabilidade social podiam coexistir. 1 ano depois da entrevista, a revista Forbes publicou uma matéria sobre a transformação da empresa. A manchete dizia: da crise ao renascimento, como o amor e a vulnerabilidade salvaram um império tecnológico. Iris recortou a matéria e a emoldurou, colocando-a junto à fotografia de seus pais na mesinha de cabeceira. Por que aí? Perguntou Heitor quando viu. Porque quero me lembrar todos os dias de que os finais felizes não são presentes, são conquistas. Heitor a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro, enquanto ambos olhavam o pequeno altar de memórias. Você acha que seus pais teriam aprovado tudo isso? Acho que teriam ficado orgulhosos, respondeu Iris. Não do dinheiro nem do sucesso, de que encontrei alguém que me vê, que me escolhe todos os dias, que me faz querer ser melhor. Você me faz querer ser melhor a mim também. Beijaram-se suavemente, um ritual que nunca perdia seu significado. E lá fora, a cidade de São Paulo seguia seu curso, alheia aos milagres silenciosos que ocorriam entre suas paredes. 2 anos depois do reencontro na cafeteria de Ouro Preto, Iris se encontrou diante de um espelho, ajustando um vestido branco que nunca havia imaginado usar. O casamento seria na mesma propriedade vinícola onde havia se celebrado o casamento de Davi. Mas tudo o mais era diferente. Não haveria fingimentos, não haveria contratos ocultos, não haveria segredos guardados. Só 2 pessoas que haviam atravessado tempestades e saído do outro lado mais fortes. Você está linda, minha menina. Celeste, sentada numa cadeira junto à janela, a observava com olhos brilhantes de emoção. Aos seus 85 anos, sua avó havia desafiado todas as previsões médicas, como se o universo tivesse decidido conceder-lhe tempo suficiente para ver este momento. Vó, não chore. Se você começar, eu começo.
E então minha maquiagem vai ser um desastre. São lágrimas de alegria, respondeu a anciã. As únicas que vale a pena derramar. Houve uma batida suave na porta e Davi assomou a cabeça. Posso entrar? Íris assentiu e o irmão de Heitor entrou carregando um pequeno estojo de veludo. Isso é de parte do meu irmão, explicou, entregando-o a ela. Disse que queria que você tivesse antes da cerimônia. Dentro do estojo havia um pingente de prata, uma íris com um diminuto diamante no centro. É uma flor de íris, sussurrou Davi. Mandou fazer especialmente para você. As lágrimas que Íris havia tentado conter começaram a rolar por suas bochechas. Ele se lembra do que lhe contei sobre meu nome. Ele se lembra de tudo o que você lhe contou. Acredite, eu sei, porque não para de falar de você. Íris colocou o pingente com mãos trêmulas, sentindo o pequeno peso contra seu peito como uma lembrança tangível de tudo o que haviam construído. A cerimônia teve lugar sob um arco de rosas brancas e lavanda, com o sol da tarde tingindo os vinhedos de tons dourados. Os convidados incluíam ambas as famílias, agora unidas por algo mais que um acordo comercial, assim como amigos e colegas que haviam sido testemunhas da transformação de ambos. Leonor chorava discretamente na primeira fila, segurando a mão de Sebastião, que mantinha uma expressão de orgulho contido. Marina e Davi sorriam de seus assentos, lembrando seu próprio casamento e o quão diferentes haviam sido as circunstâncias então. E no altar improvisado entre as vinhas, Heitor esperava. Quando Íris apareceu no final do corredor, levada do braço por um amigo próximo na ausência de seu pai, o mundo pareceu parar. Heitor sentiu que o coração parava, que todas as palavras que havia preparado se evaporavam, que a única coisa que existia era ela, caminhando em sua direção, com um sorriso que iluminava mais que o sol. Você está. Começou quando ela chegou ao seu lado, mas não pôde terminar a frase. Terrível. Ridícula. Completamente inadequada para este vestido? Ele riu e a tensão se dissipou como névoa ante o sol. Perfeita. Você está absolutamente perfeita. Os votos que haviam preparado refletiam sua história única. Heitor, começou Íris, segurando suas mãos. Há 2 anos entrei numa cafeteria esperando um acordo de negócios e encontrei o amor da minha vida. Não foi amor à primeira vista, foi algo melhor. Foi amor que cresceu da honestidade, do conhecimento mútuo, de ver o pior um do outro e escolher ficar de qualquer forma. Prometo continuar te escolhendo todos os dias, mesmo quando for difícil. Especialmente quando for difícil. Heitor engoliu em seco antes de responder. Íris, durante anos pensei que o amor era uma fraqueza, algo que só trazia dor. Você me ensinou que estava errado. O amor não é fraqueza, é a coragem de se deixar ver completamente. Obrigado por me ver, por me aceitar, por me desafiar a ser melhor. Prometo passar o resto da minha vida sendo digno da fé que você depositou em mim. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, o aplauso dos convidados foi ensurdecedor. Mas Heitor e Íris mal o escutaram. Estavam ocupados demais se beijando, selando uma promessa que havia começado como uma farsa e terminava como a verdade mais pura de suas vidas. A recepção foi uma celebração de tudo o que haviam superado. Houve discursos emotivos, danças improvisadas entre as vinhas e um momento particularmente comovente, quando Celeste tomou o microfone para se dirigir aos noivos. Minha neta me perguntou uma vez como continuava acreditando no amor depois de tudo o que havia perdido. Disse, com voz frágil, mas firme. Disse a ela que o amor é a única coisa que vale a pena perder. Hoje, vejo que ela encontrou algo que nunca terá que perder, porque escolheu alguém que a vai escolher de volta, todos os dias para sempre. As lágrimas fluíam livremente enquanto Íris abraçava sua avó, consciente de que aquele momento era um presente que a vida não tinha obrigação de dar, mas que havia concedido de qualquer forma. Mais tarde, quando a festa começava a se apagar e os convidados se despediam, Heitor levou Íris pela mão até o mesmo vinhedo onde haviam tido sua primeira conversa real, anos atrás. Você se lembra do que me disse aqui? Perguntou ele. Disse que você me importava, que o que eu sentia era real, mesmo que tudo tivesse começado como uma mentira.
E eu não soube o que responder. Agora você também não precisa responder nada. Iris se apoiou contra seu peito, sentindo o latido de seu coração sob a tela do terno. Você já disse tudo o que eu precisava ouvir nos votos. Permaneceram em silêncio durante vários minutos, contemplando o céu estrelado sobre os vinhedos. Em algum lugar entre aquelas estrelas, pensou Iris, brilhava a constelação que havia dado nome ao seu destino. Sabe o que é o melhor de tudo isso? Murmurou Heitor. O quê? Que isso é só o começo. Iris sorriu, sentindo a verdade de suas palavras se instalar em seu coração como uma certeza inquebrantável. Ele tinha razão. Isso era só o começo, e o futuro, pela primeira vez em sua vida, parecia cheio de possibilidades infinitas. O sol de setembro banhava o terraço do apartamento em São Paulo, com uma luz dourada e morna. Iris estava sentada numa cadeira de balanço, com um livro aberto no colo que havia parado de ler fazia meia hora. Suas mãos descansavam sobre seu ventre arredondado, sentindo os pequenos movimentos da vida que crescia dentro dela. Heitor apareceu no umbral da porta deslizante, carregando 2 xícaras de chá. O médico ligou. Diz que está tudo perfeito. Eu sei. Posso sentir. Sentou-se na cadeira de balanço ao lado dela, entregando-lhe uma das xícaras antes de tomar sua mão livre. No que você estava pensando? Em tudo, em nada. No quão estranho é o caminho que nos trouxe até aqui. Heitor seguiu seu olhar para o horizonte da cidade, onde os prédios se recortavam contra o céu do entardecer. Você se arrepende de algo? Nem de um único momento. Iris virou a cabeça para olhá-lo. Nem dos difíceis. Especialmente dos difíceis. Eles nos fizeram quem somos. O celular de Heitor vibrou com uma mensagem. Olhou e sorriu. É Davi. Diz que ele e Marina chegam amanhã para o jantar com sua avó. E que é melhor termos preparado a feijoada que você prometeu. Minha avó faz a melhor feijoada de Minas Gerais. Eles não sabem o que os espera. Celeste, contra todo prognóstico médico, continuava vivendo. Havia sido transferida para um apartamento próximo ao de Heitor e Iris, onde uma enfermeira em tempo integral cuidava dela enquanto mantinha sua independência. Aos seus 86 anos, continuava sendo a mulher mais sábia que Iris conhecia. Você acha que ela vai estar feliz? Perguntou Iris acariciando seu ventre. De conhecer sua bisneta. Acho que está esperando este momento desde o dia em que nos conheceu. Permaneceram em silêncio durante um tempo, deixando que a paz do momento os envolvesse. A empresa havia superado completamente a crise de anos atrás, transformando-se num modelo de negócio ético que outras companhias tentavam imitar. Iris agora dirigia toda a divisão de inovação social, liderando projetos que levavam tecnologia a comunidades que nunca haviam tido acesso a ela. O relacionamento com a família Drummond havia se consolidado em algo genuíno. Leonor visitava regularmente, ajudando com os preparativos para o bebê, com um entusiasmo que surpreendia a todos, especialmente a ela mesma. Sebastião, à sua maneira silenciosa, havia deixado clara sua aprovação ao nomear Iris no conselho consultivo da Fundação Familiar. Heitor, sim, você se lembra do primeiro dia que nos vimos? Na cafeteria? Cada detalhe. Pensei que você era o homem mais frio e calculista que havia conhecido. Provavelmente era, e agora? Iris sorriu. Agora, você está aqui, preparando chá para sua esposa grávida e planejando jantares familiares. As pessoas mudam. Não, as pessoas não mudam. As pessoas se revelam. Você simplesmente demorou um pouco mais para mostrar quem você era realmente. Heitor levantou sua mão e a beijou suavemente. Obrigado. Por quê? Por me ver, por ficar, por tudo. O sol continuou descendo, pintando o céu de São Paulo com tons laranjas e púrpuras. Em algum lugar da cidade, um casal entrava numa cafeteria elegante, talvez prestes a começar sua própria história de encontros inesperados e amores improváveis. Iris pensou em sua mãe, em seu pai, em todos aqueles que não haviam podido estar ali para ver este momento. Pensou nos anos de luta, nas noites sem dormir, nas dúvidas que a haviam assombrado. E pensou em como tudo isso a havia levado exatamente onde precisava estar. O bebê deu um chutinho, como se concordasse.
Ela vai ser uma lutadora, disse Iris. Posso sentir. Com uma mãe como você, como poderia ser diferente? Olharam-se, e naquela troca de olhares estava contida toda a sua história. O contrato inicial, os ensaios desconfortáveis, a farsa que se transformou em verdade, as crises superadas, as promessas cumpridas. Eu te amo, disse Iris, e as palavras, embora as tivesse pronunciado milhares de vezes, nunca perdiam seu poder. E eu a você, sempre. O sol desapareceu finalmente atrás do horizonte, mas a luz que brilhava entre eles não precisava do astro para se manter viva. Era uma luz própria, forjada nas dificuldades e polida pelo tempo, inextinguível enquanto ambos continuassem se escolhendo mutuamente. E o fariam. Dia após dia, ano após ano, até que as próprias estrelas esquecessem de brilhar. Porque isso era o amor verdadeiro. Não a ausência de tempestades, mas a certeza de ter com quem atravessá-las. Celeste havia dito melhor que ninguém. O amor é a única coisa que vale a pena. Todo o resto é só barulho. E no silêncio daquele terraço, com a cidade se estendendo abaixo deles e o futuro aberto como um livro em branco, Iris e Heitor finalmente compreenderam o que sua história havia estado tentando lhes ensinar desde o princípio. Que os maiores amores não nascem perfeitos. Se constroem tijolo a tijolo, com paciência e fé, e a coragem de continuar tentando mesmo quando tudo parece perdido. Que as melhores propostas não são as que se fazem com contratos e cláusulas, mas as que se sussurram na escuridão quando ninguém mais está escutando. E que os finais felizes não são o final de nada, mas o começo de tudo o que realmente importa.